Bom, olá a todos, aqui com um atraso tremendo, chegando mesmo agora, tem um trânsito abismal, mas eu não queria deixar de fazer esse live com vocês hoje. Olá, olá Dina. Bom, é assim, não queria deixar de fazer o live com vocês hoje, tá bem? Até pensei em trocar para amanhã, mas agradeço que seja aí, obrigado pelos coraçõezinhos, que são ótimos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dieta cetogênica e líquida antes da cirurgia. Então, se depois vocês tiverem perguntas ou dúvidas, podem ir fazendo que a gente já vai falando. Eu tô só querendo aqui colocar o nome para vocês, para que quem entre por agora perceba do que a gente está falando. Tuxa, um beijo para ti. Pronto. E então, pronto, isso mesmo. Feliz Dia da Mulher. Hoje é um dia muito especial. Acho que o nosso dia são todos os dias, não é? O Dia da Mulher é um dia muito especial, mas hoje, especialmente, realmente a gente precisa se sentir muito orgulhosa de como somos, do que fazemos, do que logramos, de tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, não esquecer nunca disso e estar cada dia mais convicta de que podemos ser fortes, sentir-nos fortes, dar-nos a luta que temos aí a diário todos os dias, que algumas têm que ser mães, tem que ser, são filhas, são avós, são amigas, são, uma loucura, e a gente tem que ser pai e mãe, uma coisa nada, e além disso trabalhar e fazer tantas coisas, então realmente merecemos aqui algo de pelo menos um dia especial. Então é assim, vamos fazer hoje curtinho, porque senão eu vou passar muito do tempo e não nos interessa, senão mais pra frente, se nós precisarmos passar de terças para as quartas-feiras, faremos, porque hoje eu estava em consulta o dia todo e realmente foi muito difícil chegar. Mas o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho, eu adoro esses corações, é falar um pouquinho, a minha filha está aqui a dizer que o Dia das Mulheres, o Dia da Mulher é todo dia, ou seja, todos os dias são o Dia da Mulher, é exatamente isso, estou de acordo. Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de que quando temos um procedimento ou decidimos fazer a cirurgia bariátrica porque temos excesso de peso e porque temos o caso de obesidade mórbida, muitas vezes ficamos aqui a pensar se vale a pena fazer dieta antes da cirurgia, como é que é esse processo antes da cirurgia. Então, antes de mais nada, é importante estar bem claro o seguinte: quando a gente vai fazer um procedimento bariátrico, uma cirurgia, usando esse método da laparoscopia, que é o método que o doutor usa, ou seja, com aqueles furinhos, tudo direitinho, convém que a gente não tenha um abdômen muito grande, muito tenso, e quando temos isso, convém efetivamente baixar um pouquinho de peso antes. Para quê? Porque com esses buraquinhos por fora é muito pouquinho que se mexe. Efetivamente, faz um cortinho pequenino, introduz lá uma câmara, introduz as pinças, os buraquinhos que tem um sentido, e esses 5 buraquinhos, uma vai a câmera, o outro vai os aparelhos onde o doutor mexe, faz os cortes, faz aquilo tudo do lado de fora do abdômen. Então, Dri, fique bem e fique contente que esteja aqui. Olá. Então é assim, quando a gente tem esse tipo de situação, dentro do abdômen, o abdômen é inflado para que se possa efetivamente trabalhar melhor, para que o médico, o cirurgião, tenha espaço aonde utilizar os instrumentos e fazer a cirurgia. Então, existe inclusive como se fosse uma alavanca, efetivamente é uma alavanca, um material metálico onde é colocado, introduzido dentro do abdômen e serve para levantar o fígado, para suspender o fígado fica mais alto, o fígado fica aqui e o médico pode trabalhar direitinho internamente dentro do abdômen, então sem ter
porque no organismo, quando a gente está todos, não é, direitinho, o fígado fica sobre os outros órgãos, o estômago mais para baixo, o intestino logo para cá e tal. Então, o que acontece? O médico tem que ter espaço para trabalhar. Se o abdômen é muito denso, está muito tenso, tem mais dificuldade. Então, efetivamente, convém perder algum tipo de peso, fazer um pouquinho de dieta para que esses valores assim de peso e o corpo se sinta mais cômodo. Não tem que ser obrigatoriamente uma dieta líquida, mas aqui vale o detalhe, é bem importante comentar-vos. Quem já fez cirurgia e me segue sabe que às vezes a gente fala de estar com o intestino com dificuldade de ir à casa de banho, está mais obstipado, tem dificuldade em defecar, em poder assim eliminar as fezes. Por quê? Porque a cirurgia como tal entra o processo da anestesia e vai ficar um residual no intestino que às vezes depois a pessoa não consegue ir à casa de banho, desidrata-se e vai desidratando um pouquinho e tem mais dificuldade de poder evacuar. Então é importante que na dieta pré-operatória se faça um cuidado e se diminua efetivamente elementos que são mais pesados, por exemplo as carnes, ok? Então tentar na última semana prévia à cirurgia ou na semana prévia à cirurgia efetivamente tentar reduzir toda e qualquer quantidade de carnes, de frituras, de gorduras, e é muitas vezes justamente o que não acontece. Por quê? Porque, Lu, um beijinho, às vezes o que acontece é que as pessoas assim vão para a cirurgia e tipo, já que eu vou fazer a cirurgia, agora eu vou me desquitar das coisas todas. Isso muitas vezes complica. Não é que vai complicar a cirurgia, não. Às vezes o pós-operatório é mais complexo, por quê? Porque o paciente acaba indo para a cirurgia, tem depois resíduos grandes no intestino que tem que ser eliminados e tem dificuldade de eliminar. E isso compromete um pouco, não é que vai causar nenhum problema específico no decorrer da cirurgia. Entretanto, isso aumenta sódio, aumenta muitas vezes o paciente que é sobrepesado tem hipertensão, então complica-se um pouco a hipertensão. Os que têm problemas com a glicemia, às vezes ficam mais complicado para controlar. Então, é importante que se cuide efetivamente na dieta prévia ou na semana prévia à cirurgia, não se façam situações aonde nós temos aqui ou tenhamos uma exigência maior na digestibilidade e depois em fazer com que essa comida efetivamente faça o seu trânsito e seja eliminada. Porque nem tudo que a gente come agora é eliminado amanhã de manhã. Nosso intestino é grande e ficam resíduos dentro do intestino e isso aqui não é nada agradável por depois da cirurgia, ok? Porque depois os resíduos tardam mais tempo a sair, ficam, como eu falei, um pouco mais secos e tem mais dificuldade na evacuação. E para esse período no pós-operatório é complicado. Então, às vezes tem que usar laxantes, tem que usar situações em que às vezes não são tão simples e tão facilmente resolvíveis. Portanto, é ter esse cuidado mesmo. Magali, um beijinho para ti que estás aí. Realmente é importante ter esse cuidado, tá bem? Vamos lá. Dieta cetogênica é uma dieta bem rica em proteínas, ok? Bem rica em proteínas, praticamente quase que se eliminam todos os hidratos de carbono e justamente é a tal chamada dieta Atkins, aquelas dietas onde a pessoa come uma quantidade de gordura muito maior e praticamente não come zero hidrato de carbono, com o qual é justamente um pouco aqui contraproducente para o que a gente está a falar, ok? Nós vamos falar em algum momento, eu acho que daqui tem umas semanas, nós vamos ter uma conversa fora num outro live, que vai ser diferente, e depois nós vamos falar da dieta prévia a outros tipos de cirurgia, que aí sim podem ter modificações e algum interesse de ser diferente. Vale, um beijinho. Aí é completamente diferente, ok? Mas a cetogênica justamente é quando nós reduzimos e induzimos o corpo a
formar corpos cetônicos. Obrigado pelos coraçõezinhos. Os corpos cetônicos são esses elementos que vão acabar nutrindo o cérebro e vão acabar consumindo um pouco mais a gordura corporal, ok? Só que, justamente o que eu comentei, eles são dietas muito mais proteicas, que servem a nível de cicatrização e que é bom para determinadas coisas, mas nesse processo não seria o mais indicado. O mais indicado seriam alimentos fáceis de digerir, fáceis de serem eliminados, como, por exemplo, consumir um pouquinho, não precisa ser dieta líquida, mas nos 2 dias antes até pode, se eu tenho um excesso de peso muito grande. Caso contrário, não há necessidade, mas sim de alimentos bastante mais de fácil digestão. E a facilidade da digestão vão ser aqueles alimentos com uma quantidade não muito alta de fibras, mas que tenham mais frutas, mais vegetais. Não necessariamente os vegetais devem ser crus. Eu posso utilizar, inclusive, vegetais um pouco mais cozidos, que eu quebro essa fibra, que eu vou ter fibra, mas vão estar cozidos. Tem que ter uma excelente hidratação, isso sim é importante que se dê assim um pouco de atenção mesmo na hidratação, porque vai fazer diferença depois para o período pós-operatório e para o desenvolver de todo esse processo. Então, outra coisa que aqui é muito pertinente, muitas vezes os pacientes que têm sobrepeso tomam alguns medicamentos que são, por exemplo, aspirina infantil, que são alguns medicamentos que é para cuidar de não fazer coágulos sanguíneos. Então, esse tipo de medicamento tem que ser deixado 1 semana antes da cirurgia. Se pede para o paciente deixar de tomar isso, por exemplo, a aspirina. Tem muita gente que tem alguns probleminhas cardíacos e tal, então o médico manda tomar a aspirina infantil e as pessoas vão fazendo e tal. Isso é uma situação que tem que se tratar de evitar, porque eles aumentam o sangramento na cirurgia e isso não é conveniente de forma alguma. Por isso que se fazem uma série de testes antes da cirurgia a nível de coagulação e tudo. Então, tem que parar de tomar esses medicamentos antes da cirurgia, ok? Que diminuem a coagulação sanguínea. O que mais? Que é importante que a gente comente aqui. Na dieta líquida, a gente vai fazer posterior à cirurgia uma dieta líquida, efetivamente. Então, nessa dieta líquida, a gente vai ter volumes pequenos no pós-operatório, porque é uma adaptação do estômago, e aí sim cursa com determinadas situações e já vamos fazer a dieta líquida como tal. Então, nesse ponto, Vivi, um beijinho para ti. Nesse ponto, eu não acho que a pessoa tenha que fazer a dieta líquida e realmente os protocolos da cirurgia não indicam isso, que tem que ser uma dieta líquida prévia à cirurgia. Não, mas tentar diminuir algo de peso, estar um pouquinho mais confortável, vamos dizer, não ter essa plenitude, essa sensação aqui de um abdômen muito denso, sempre vai facilitar todo o processo, o procedimento para o médico. Então, vamos pensar assim, que a gente fosse fazer uma dieta pré-operatória e começássemos. Então, a gente podia fazer pequenos almoços com iogurte, com fruta. Posso comer um pãozinho? Sim, um pãozinho tostadinho, ou café com leite, que as pessoas normalmente tomam, ou passar a usar chá uns dias por causa da lactose. Não há nenhum problema quando a pessoa não tem. Pois, exatamente. Aqui estão a comentar que essa situação é bem complexa, né? Depois até a gente vai falar um pouquinho que antes, efetivamente, nós tínhamos uma pandemia e agora temos uma guerra. Pronto. E eu bem espero que sim, Vivi. Então, é assim, só aqui voltando um pouquinho no tema, é importante que a gente então faça desde o pequeno almoço para esses dias situações em que, Ana, um beijinho, em que a gente possa fazer um pequeno almoço mais leve, posso trocar o leite pelo chá,
São esses poucos dias só antes da cirurgia. Cai tudo muito mais fácil, se digere melhor, são proteínas mais simples de digestão mesmo. Depois, posso usar no meio da manhã uma fruta, um sumo de fruta, uma fruta assada, uma fruta cozida. Nos dias mais frios, uma frutinha quente é super agradável. Nos dias mais frescos, uma frutinha fresca, excelente. Pronto. Na hora do almoço, o que eu posso fazer? Utilizar mais carnes com um tecido conjuntivo menor. Por exemplo, o peixe, que é mais suave, o frango também é mais suave, peru, ou seja, sobretudo o que é peixe era muito interessante para esse período. Por quê? Porque vai ter proteína, mas umas quantidades menores. Menores e não só menores, mas o tecido conjuntivo, a digestibilidade é mais simples. Ok? Então, isso aqui tem menos fibra que a carne de vaca, por exemplo, para fazer aqui um comparativo, e isso funciona muito bem. E assim, juntar, então, posso comer uma batatinha? Sim, um purezinho de batata, posso comer vegetais, posso comer legumezinhos cozidos, não há nenhum problema. Deixamos um pouco a fibra das saladas para outro momento. Então, isso já ajuda imenso, a gente já digere com muito mais facilidade. Depois, vamos pensar no período da tarde. No período da tarde eu posso fazer 1 ou 2 lanchinhos. Pronto, se eu vou comer uma bolachinha e estou acostumada a comer uma bolachinha, muito bem, uma bolachinha com chá. Eu vou lhes contar uma coisa, eu não gosto de bolacha. Bolacha eu acho que só serve para sujar os dentes, ok? Que é um péssimo, que é uma quantidade, uma situação aqui não é nada agradável, não é boa e é um costume, um vício complicado depois de tirar. Além do que a bolacha não é tão inócua como se diz e tem uma série de gorduras e cada vez essas gorduras são piores. Confesso que a única bolacha que eu gosto é a bolacha que faz a minha sogra, que é um cookies de chocolate, que aquilo é delicioso, maravilhoso e raras vezes faz, eu acho que uma vez ao ano, mas realmente aquela é muito boa. Mas nós estamos a falar aqui mesmo do pré-operatório, essa é a maneira de dizer, porque se eu disser que eu não como bolacha nenhuma, agora bolacha assim, comer bolacha Maria, crackers, creme crackers, essas bolachinhas de água e sal e tal, sinceramente eu acho aquilo tão sem graça, que acho que só tem farináceos ali para ensujar os dentes da gente, só dá cárie, mais nada. Pronto, então passamos adiante. O que eu posso fazer? Uma ricota com uma marmeladinha de fruta, posso fazer uma manga triturada com uma frutinha ou mesmo com a ricota que fica uma delícia. Posso fazer assim coisinhas mais leves, um queijinho fresco. Posso fazer coisas mais leves durante o meu lanche da tarde, posso fazê-lo, e depois jantar. Posso jantar uns ovinhos escalfados com ervilha, ou seja, vários tipos de preparações que são simples, que são bastante fáceis de fazer, ficam fáceis para que essa semana a gente possa digerir melhor. Outra coisa, umas sopinhas à noite, poderia ser uma ótima alternativa para jantares, para esse dia prévio aqui à cirurgia. Tentar. Para esse momento não preciso usar tanto pão com tantas sementes, nem tão rústico, posso usar algum pãozinho mais simples. Então, esse tipo de situação facilita efetivamente, eu acabo baixando um pouquinho de peso, o que favorece essa parte abdominal de ficar melhor e facilita sem dúvida nenhuma, Patrícia, um beijinho para ti, facilita sem dúvida nenhuma o processo da cirurgia como tal. Então, voltamos aqui só para a gente recordar aqui um bocadinho, para quem está chegando agora, que a gente está falando da keto e da líquida antes da keto ou da cetogênica antes da dieta, antes da cirurgia. O importante é que se eu faço a cetogênica, vou consumir uma quantidade muito maior de proteína e é difícil fugir da carne. Eu posso usar abacate, eu posso usar peixe, salmão, eu posso usar uma série de alimentos que estão na keto ou na cetogênica, mas invariavelmente eu acabarei tendo a possibilidade e a probabilidade de usar mais carne, alimentos também com gordura mais saturada, que isso não é o mais interessante para esse processo no pré-operatório, ok? Então aqui vale ter essa delicadeza no assunto, porque faz toda a diferença. Então, o que nos interessa? Uma tremenda hidratação, frutas, vegetais, etc. A Patrícia é uma querida, está a dizer que é a nutricionista que ela podia ter, que é a melhor nutricionista que ela
pronto podia ter, que tem ajudado muito a situação dela. Patrícia, já sabe, quando precisar, estamos aqui e já brevemente nos vamos a ver. Nos vamos encontrar. E continue linda como estás e fazendo tudo que tem que fazer, que é isso que tem que ser. É uma querida. Então, assim, efetivamente são os pequenos cuidados que a gente quer ter para que no momento da cirurgia corra tudo lindamente, ok? E em geral, tudo funciona muito bem. Uma coisa que acontece que não tem assim diretamente a ver com o pré-operatório, mas que eu vou lhes comentar porque muitas vezes, e acontece com muitos pacientes, quando o paciente tem muito peso e tem hipertensão, posterior à cirurgia, passado aí os primeiros dias, 8, 10, 12 dias, a pessoa às vezes começa a se sentir, já perdeu peso, e começa a se sentir com tonturas, com cansaço, senta como que vai desmaiar, sensações assim, e muitas vezes é porque a medicação que toma para pressão está alta para o peso que está atualmente, ou seja, ele baixa de peso, tem aqui um extravasamento, uma modificação dos líquidos, há aqui alterações do corpo, em que muitas vezes tem que falar com o médico que vos siga, que vos atende, né, que está a seguir-vos, e o que acontece? Tem que arrumar a dosagem do antihipertensivo, porque às vezes fica muito forte, a dosagem fica alta, depende, há vários, ok? Há várias medicações, e isso só quem faz isso é o médico. Mas muitas vezes há variações aqui que tem que ser compensadas, porque a pessoa já perdeu peso. E às vezes, quando tem muito peso, perde nos 10, 15 dias primeiros, 3 semanas, 12 quilos. Fácil. Então, essa alteração já passa a ser um volume corporal que altera a medicação. Então, tem que ser feita compensações, ok? Pronto, isso aqui é importante. Depois, no pré-operatório, ainda queria comentar que, assim como a dieta cetogênica tem algumas coisas que são interessantes, mas como a gente entraria aqui e vai fazer uma dieta muito rica em proteínas de uma digestibilidade mais complexa, às vezes vale a pena a gente ter cuidado e, por exemplo, aumentar um pouquinho o consumo de vitamina C. Também é muito interessante para esse período. Essa vitamina C, de acordo com o que se pode tomar, tanto efervescente quanto vitamina C normal, e às vezes ajuda nesses processos iniciais de cicatrização que acontecem efetivamente pela cirurgia, né? Então, basicamente, é um pouco o que eu queria vos comentar hoje. Estamos aqui numa situação, não é? Hoje é o Dia da Mulher, é um dia para a gente celebrar, para a gente estarmos todos contentes. Carla, um beijinho. E de repente aqui estamos com tantas coisas novas nesse mundo que está acontecendo, que deixa a gente um pouco realmente numa expectativa complexa de toda essa guerra, de toda essa situação aqui, que nos deixa assim um pouco contraídos em uma série de detalhes, porque é realmente muito doloroso tudo que está a passar e uma coisa tão sem sentido que não era expectável nos dias de hoje a gente ter esse tipo de situação. Então, realmente acho que isso mexe com cada um de nós e é muito, muito difícil lidar, ver essas notícias, ver essas crianças, ver essas mulheres todas aí sozinhas, porque os maridos e os filhos e os companheiros e os pais estão aí, tem que ir para frente de batalha, porque é o obrigatório. Entre os 18 e 60 anos os homens não podem sair do país para lutar em prol do país, não é? Pela sua liberdade, e de repente essas mulheres todas sozinhas por aí. Então realmente é muito, muito complexo. Eu acho que nada mais no dia de hoje é crucial até ter uma noção da dificuldade que está essa passar toda essa gente e dessas coisas que não nos entram ainda na cabeça, que possamos estar vivendo isso hoje, não é? Nos dias de hoje, ou seja, realmente é uma situação deplorável, é muito triste. E é muito triste ver que outros que poderiam fazer mais para resolver essa situação não o fazem. É complexo. Realmente deixo aqui a minha frustração em relação a isso tudo, porque é totalmente sem sentido tudo que está acontecendo. Entendemos que são problemas políticos e problemas
de poder e dinheiro, e isso é realmente deplorável para tudo que a gente vive e tudo que a gente tem tratado de fazer. Então, é assim, independente de todas essas coisas, nossa vida continua, não é? E temos que fazer com que continue da melhor maneira possível. Então, as que estão pensando em fazer cirurgia, ou que vem proximamente uma cirurgia, número 1, hidratar-se muito bem, hidratar-se direitinho. Se estão tomando algum medicamento que é por causa da coagulação, cuidar e deixar de tomar, falando sempre com o cirurgião ou com o seu médico para dizer o que é que está acontecendo, que isso aqui é primordial e é importante. Depois, cuidar uma dieta em que comer coisinhas mais suaves, coisinhas mais leves. Às vezes eu rio na consulta e brinco até com os pacientes, né, olha, vai para a cirurgia, então tentar não é só cuidar isso na semana pré-cirúrgica, mas que as pessoas ainda aumentam de peso, como que se vão fazer a despedida daquelas coisas que as pessoas gostam. Isso é entendível, mas façam isso antes, ok? Cuidem disso antes. Tetê, que bom que você apareceu por aqui, seja bem-vinda. Então, o que a gente quer é justamente que cuidem desse processo, que não é a última vez que vão comer essas coisas. E não é que um bariátrico, depois da cirurgia, não vá comer tudo o que gostava. Vai, só que em outro momento. Vai ter que passar um período de adaptação, um período que tudo funcione bem. E depois, a ideia é que quem é bariátrico, mude um pouquinho aqui o cassete, né, o mindset que tem aí, para alterar esse padrão alimentar. Que se o que levou para a cirurgia foi o padrão alimentar que tinha, obviamente, claramente que não era bom, né? Então a gente tem que mudar. Isso aqui é fundamental que a gente tente alterar aqui, e a ideia do pós-operatório, de todas as fases, além da adaptação, é ir pouco a pouco alterando esse mindset da pessoa, alterando esses costumes, essas formas de lidar com a comida, essas formas de relacionar-se com os seus próprios sentimentos, que às vezes usam a comida como que de anteparo a tudo que acontece, não é? Do ponto de vista psicológico. Então a ideia é justamente fazer aqui um contraponto. Então vamos lá, dieta cetogênica pode servir, ajuda a perder peso, mas cuidar para não aumentar a quantidade de carnes antes do processo da cirurgia, porque a nível digestivo ou digestório fica complexo. Então vamos tentar evitar. O que não dá para fazer? Não vão comer uma feijoada, né? Na semana anterior, não serve. Comer milho e maçaroca, que é difícil de digerir, que depois ficam uns pedaços por aí, não serve. Vamos tratar de fazer alimentos mais suaves, mais simples. Quem quer fazer dieta líquida até pode, mas só esses 2-3 primeiros dias antes, ou seja, prévios porque depois vai fazer a dieta líquida. Não há necessidade específica de uma dieta líquida no pré-operatório de cirurgia bariátrica, tá bem? Então, Paulo, um beijinho. Então, isso aqui é importante ter essa consideração, tá? Mas sim alimentos que sejam de fácil digestibilidade, para que a gente, quando vá para a cirurgia, não fique com o intestino cheio de resíduo e depois tem dificuldade para ir à casa de banho, que é uma das queixas bem importantes dos pacientes e que é muito incômoda, é muito, muito, muito chata, porque a pessoa quer ir à casa de banho, tem medo de fazer força, tem os pontinhos, ainda tem os pontos todos, ou seja, ainda não conseguiu tirar, tem certo receio em fazer força e se sentir mal, ou seja, e o intestino preso é muito desagradável, tá bem? Porque esse não é tão simples, como depois eu não tenho na alimentação resíduo, porque a dieta começa líquida, sem resíduo, leva mais tempo para o intestino começar a mexer. E o estômago, que antes mexia bastante, agora ele está amarradinho e está cortado e ficou uma coisinha pequenininha que já não mexe com tanta facilidade, ou seja, o peristaltismo dele, e não é para mexer mesmo, porque a gente quer que esse estômago repose e se cicatrize, então efetivamente a gente não quer que faça nada disso, tá bem? Então, meu beijinho a todos. Hoje ficou bem curtinho, porque a gente eu cheguei muito tarde por causa do trânsito, das consultas, e realmente não houve oportunidade de chegar antes. Vim mesmo a correr para tentar chegar, mas realmente não havia opção.
E o que Luísa, um beijinho para ti. O que nós vamos fazer? Na semana que vem, sim, vamos fazer o outro live, não vou dizer ainda o assunto, já está tudo pré-determinado. E sim, nós vamos conversar também coisas bem interessantes para quem já passou do primeiro momento, já fez a cirurgia e já está pensando em outros tipos de cirurgia. Também vamos conversar sobre isso, tá bem? Então, meu beijinho a todas, deixo-vos aqui com um abraço enorme do Dia da Mulher, que o Dia da Mulher são todos os dias, e pronto, e o meu carinho para todas. E todos que estão por aí, tá bem? Vai ficar gravado. E um beijinho para ti, Luísa. A Luísa é uma aluna querida, que foi minha aluna, agora já é colega. E Tuxa, um beijinho para ti também. E vamos falando, ok? Vamos falando, no próximo live a gente vai falando de outras coisinhas, de coisas que queiram colocar ou sugestões para a gente falar, deixem aí escrito, é só avisar que a gente vai falando e vai fazendo as coisas, tá bem? Um beijo enorme para todas, já são 8 horas, já está na hora de encerrar isso aqui, e um bom descanso, e termine de desfrutar. Vale hoje fazer um brinde, nem que seja com kombucha, quem não pode tomar álcool, olha, um kombucha geladinha, cheia de gelo, um copo bem bonito, põe num copo do gin tonic e vão celebrar, porque hoje é um dia especial. Apesar de tudo que está acontecendo aqui na esquina, nós temos que continuar para frente com ânimo, com vontade, que as coisas sempre saiam bem, tá bem? Um beijo enorme para todas. Vá, adeus. Vamos fechar.